Uma boa tarde a todos. Quem fala com vocês é o Jales. Atuo como desenvolvedor de negócios na empresa Ubiquiti Networks e estou fazendo esse vídeo aqui para poder demonstrar um pouco sobre o iOS 8. Então, tenho percebido que tem surgido muitas dúvidas por pessoas que têm utilizado aí o nosso produto, principalmente, né, os equipamentos da linha Air Max AC. Algumas das dúvidas referente às informações trazidas por intermédio do iOS 8. Então, uma breve introdução, tá, pessoal? Todo equipamento da linha Air Max AC conta com um segundo rádio dedicado que nós chamamos de AirView. Então, todo produto da linha Air Max AC possui dois processadores, possui dois rádios mesmo. E em tempo real, o AirView ele fica analisando o teu espectro, analisando o teu cenário wireless e por intermédio do iOS 8, ele fica trazendo na tela para vocês informações sobre nível de ruído, interferência, CINR. Um diferencial bem bacana é que por intermédio do AirView, se você fizer uma análise de espectro, a conexão com as CPS, o teu enlace, ele não vai perder conexão, não há uma perda de desempenho também da tua célula wireless. Então é um segundo rádio mesmo, são dois rádios em um único equipamento. E o grande segredo da riqueza de informações trazidas por detrás do iOS 8 é esse segundo processador, é esse segundo rádio que é o AirView, tá? Porém, existem algumas lacunas, algumas dúvidas em como interpretar as informações trazidas por intermédio do iOS 8. Então eu tenho aqui uma pequena rede montada, tá? Eu tenho um Rocket Prism AC Gen 2 e tenho conectado a ele dois equipamentos, duas Light Beams. E a ideia é, nesse meu pequeno cenário, esclarecer algumas dúvidas referente à tela, às informações trazidas por intermédio do iOS 8, tá? Então essa tela principal aqui, pessoal, nada mais é do que o dashboard, é a tela onde eu vou conseguir extrair bastante informações referente ao desempenho da minha célula wireless, tá? Então começando aqui por esse primeiro ponto, eu tenho aqui o dispositivo local e os remotes ou remote, tudo vai depender da quantidade de conexões que você tem ao teu access point. Sempre lembrando que o local é o equipamento que eu estou acessando, no caso aqui pelo IP 192.168.1.10. Então esse seria o IP do meu access point do Rocket Prism 5AC Gen 2, tá? Então nessa tela principal, nessa primeira parte aqui em cima, pessoal, eu tenho o que? Eu tenho acesso ao throughput capacity, ou seja, a estimativa de capacidade do meu enlace, tá? Então lembrando, isso aqui é uma estimativa, ou seja, não quer dizer que eu realmente vá conseguir atingir essa velocidade descrita aqui. Então uma estimativa do possível alcance que você pode ter em rendimento nesse enlace. Sempre lembrando que esse valor trazido aqui, ou seja, a capacidade em megabits, seria a capacidade de recepção do meu equipamento, tá? Então nessa conexão aqui, ó, na conexão do Rocket Prism com a Lightbeam 16720, eu tenho uma capacidade de recepção, ou seja, uma capacidade de uplink de 253 megabits por segundo. E uma capacidade de downlink, ou seja, envio de velocidade aqui para a Lightbeam de aproximadamente 234 megas, 204 megas, tá? 239 aqui no caso. Esse outro valor aqui em cima, que está em zero, esse valor representa o atual consumo do meu enlace, tá? Então, se eu estivesse trafegando banda, seria mostrada aqui em cima a quantidade de banda, no caso que a Rocket Prism está recebendo dessa CPE conectada. No caso não seria uma CPE, seria uma Lightbeam AP, né? O quanto a minha Rocket estaria recebendo, tá? Então aqui é a velocidade estimada e aqui é o quanto está sendo utilizado desse enlace, tá?
Então tem aqui algumas informações sobre a distância. Se eu clicar em cima, ó, essa distância é alterada para milhas ou para quilômetros, tá? Clicando aqui no outro menu, eu consigo selecionar as CPEs que estão conectadas nesse Access Point. Então aqui eu tenho duas CPEs. Clicando aqui em cima, me abre esse novo menu aqui embaixo. Me traz informações como, por exemplo, o MAC address da CPE, do equipamento conectado, né? O modelo, o nome do device, nível de sinal, a distância, olha só que legal, ó, a capacidade de download, de uplink, tá? Então aqui eu tenho informações da outra CPE selecionada, percebo que já troca aqui a miniatura do equipamento, né? Então nós temos um outro cenário, nós temos uma outra capacidade de uplink e de downlink, tá? Quanto esse equipamento está utilizando do airtime da minha célula. Então aqui eu tenho algumas informações bem interessantes. Olha só que legal. Se eu quiser, por exemplo, rodar um teste de velocidade, rodar um teste de throughput, então eu estou acessando o meu access point pelo IP10. Vamos imaginar que eu queira rodar um teste no sentido da Lightbeam AP. Então basta apenas eu clicar em Run, aqui ó, Speed Test Run, automaticamente já é preenchido com o IP destino, que nada mais é do que o IP da Lightbeam AP. Vou, no caso, utilizar aqui o usuário em senha cadastrado lá na minha Lightbeam, no meu cliente, na minha CPE aqui no caso, né, ilustrando. A porta aí que eu vou rodar esse teste, a direção, se vai ser um teste duplex, de recepção, de transmissão, e a duração desse teste. Então vamos fazer um teste aqui de 60 segundos, por exemplo. Clicando em Start, olha só. Clicando em Start a gente já inicia o teste e percebam ó, que esses valores são alterados. Esse aqui é o que realmente está sendo consumido. Ó. Então aqui no caso, ó, recebido algo em torno ó, de 122 megas, é o que está acusando aqui. O transmitido, algo em torno de 90, 80 megas. Perfeito? Então vamos pausar aqui o nosso teste, né? Outra barra importante aqui nesse menu principal, nesse dashboard, é a questão do canal que o meu Access Point está trabalhando, qual canal está sendo selecionado, qual a frequência ele está operando, né? Então o meu Access Point está selecionado, está operando no canal 5660 e a largura de banda que está sendo utilizada aqui no caso 40 MHz. Outro ponto importante também a ser frisado é a tonalidade das cores com que os gráficos são mostrados no iOS 8, tá? Então, quanto mais quente for a tonalidade da minha cor, quanto mais puxado para o vermelho, significa que eu tenho uma incidência maior de interferência, uma incidência maior de ruído, tá? Quanto mais clara for a minha cor, mais próximo ao azul, menor a interferência de ruído, menor a incidência, perdão, de ruído ou interferência, tá? Então, como eu estou aqui em laboratório, em bancada, né? Percebo que não tem nenhuma incidência de ruído ou interferência, mas no ambiente real, olha só que bacana, vou fazer o acesso aqui de um simulador que nós temos, tá? Um simulador para quem quiser testar o iOS 8, basta apenas acessar o endereço iOS-demo.ubnt.com. Então aqui eu consigo ver, né, uma simulação de um enlace de um equipamento em produção mesmo. Olha só como já muda a tonalidade aqui do gráfico trazido, né? Então as cores mais quentes, mais vermelhas, significa que eu tenho o quê? Canal com maior incidência de ruído, com maior incidência de interferência. Então a gente sempre tem que procurar sair desses canais para nós termos um melhor desempenho no funcionamento da nossa célula wireless, tá? Então isso aqui é bem interessante, se vocês quiserem fazer o acesso, tá? Mostra em tempo real, ó. Porém aqui é um sistema um pouco menos atual, né, do iOS. Então tem algumas diferenças aí de configurações, tá? Mas no grosso assim é bem semelhante à versão de firmware que eu vou demonstrar aqui no decorrer do vídeo, tá? Outro ponto interessante aqui também é o nível de sinal recebido do meu equipamento local e do meu remote. Sempre lembrando que eu alterando aqui ó,
eu alterando o dispositivo, essas informações também são alteradas, tá? Olha só que bacana, pegando aqui esse cenário para poder ilustrar um ponto bem importante visto nesse menu aqui, ó, tá? O menu que é o local device, onde eu tenho o signal, tá? Do local e do remote. Percebam que a coloração está em vermelho, está mais quente a cor. Tudo que é quente, tudo que é próximo ao vermelho, significa que não está legal, que alguma providência deve ser tomada, tá? Se nós percebermos, esse menu ele nos traz o que? Ele nos traz o nível de sinal por chain, por polaridade. E ele me traz também a questão de alinhamento do equipamento, né? Então, quanto mais distante esses valores estiverem, né, menos alinhado está o meu rádio, tá? Então, é interessante nós deixarmos esses valores aí o mais próximos uns dos outros, tá? E lembrando que o alinhamento de antena é fundamental aí para nós conseguirmos ter um melhor desempenho em nível de sinal, tá? Então aqui eu tenho o nível de sinal de recepção por chain. Então isso aqui é um ponto bem interessante para eu poder estar alinhando o meu rádio, tá? Outra coisa interessante trazida aqui nesse menu é o que? É a atual taxa de modulação, o atual data rate que está sendo utilizado pelo equipamento. No caso aqui, ambos os equipamentos estão trabalhando em 8x ou 256 QAM, né? Então aqui seria a modulação máxima proposta no AC. E esse menu aqui é importante para a gente também conseguir verificar qual é a taxa de modulação que o equipamento está trabalhando, para eu não forçar o mesmo. Por exemplo, se o menu estivesse me indicando que ele está trabalhando em 6x, e eu estivesse aqui com uma configuração em settings em 8x, por exemplo, isso aí é prejudicial ao equipamento. Você acaba fazendo mesmo forçar o chaveamento da sua modulação. Então, por intermédio desse menu aqui, ó, eu consigo verificar qual a melhor taxa de modulação para estar setando no meu equipamento, tá? Então, isso aqui é bem interessante. Continuando aqui no dashboard, nós temos um outro menu bem legal, que é o próximo aqui, que fala sobre a capacidade de throughput e de sinal. Então perceba aqui que eu tenho alguns itens, né, mostrados aqui no gráfico, itens como, por exemplo, a capacidade de RX, de TX, o throughput, o que realmente está sendo utilizado nesse meu enlace, e a latência. Então, se eu quiser verificar a latência de uma forma mais clara, ó, se eu clicar sobre as outras opções, ele vai mostrar apenas no gráfico a latência. Então percebo que está bem estável aqui a latência, está algo bem próximo de zero aí, né, em 1 milissegundo. Aí eu quero verificar apenas o que está sendo consumido de RX, o que eu estou recebendo. Clicando aqui, ele me mostra no gráfico o que esse equipamento, que o meu Access Point está recebendo, em especial dessa CPE, em especial aqui da Lightbeam. Perfeito? E ainda nesse mesmo menu, eu tenho o histórico de modulação desse equipamento. Então, por intermédio desse histórico, ó, eu vou conseguir determinar qual a melhor modulação a ser setada no dispositivo. Então, se esse histórico aqui me trouxesse, olha, num tempo maior de tempo, e no decorrer maior de tempo, o teu rádio ficou modulando em 6x. Então, consequentemente, para eu não forçar o rádio a ficar chaveando a modulação, seria interessante eu vir no menu Settings e TX Data Rate, selecionar o 6x. Então percebam que o AirOS ele traz muitas informações que, se nós soubermos utilizar de maneira correta, a gente vai acabar extraindo o máximo benefício aí do nosso cenário wireless, tá? Outro menu bem importante, pessoal, é um menu que está relacionado a sinal, interferência e ruído, tá? Então esse menu ele traz para mim aqui o nível de sinal de recepção, que é ilustrado aqui pela linha azul, tá? Ele me traz a somatória da interferência mais ruído, e ele também me traz o piso de ruído, tá? Então o piso de ruído nada mais é do que o ruído ocasionado pelo ambiente, ruído interno, ruído referente à tua transmissão, é algo que vem de dentro comumente, tá? E a interferência mais ruído
é a somatória desse teu ruído interno da tua transmissão, mais a interferência ocasionada por outro rádio, por exemplo, transmitindo na mesma frequência, tá? Nesse mesmo menu nós temos o que? Nós temos o nível de CINR. CNR nada mais é do que uma relação de interferência mais ruído pelo teu sinal transmitido, tá? Muitos fabricantes eles exibem essa relação como SNR, né? Relação sinal-ruído, ou seja, ele é um cálculo utilizado para você medir a qualidade do teu enlace, tá? Essa relação ela é feita, né? Ela é uma subtração da tua interferência mais ruído do teu sinal bom, do teu sinal de recepção. Então, quanto maior for essa diferença, quanto maior for a distância entre esses dois gráficos aqui, ó, entre o gráfico laranja e o azul, quando a maior distância entre esses dois valores, melhor a qualidade do teu enlace. Ou seja, maior o nível de sinal bom se comparado ao nível de sinal ruidoso, ao nível de sinal proveniente de outro rádio transmitindo na mesma frequência, o nível de interferência, tá? Então, CINR é uma grandeza utilizada para eu poder medir qualidade de sinal. Quanto maior esse valor, melhor a qualidade do meu sinal, maiores taxas de modulação o meu equipamento vai conseguir atingir, tá? Sempre lembrando que os data rates, né, as modulações dos MCS estão relacionados diretamente a essa relação sinal-ruído, tá? Ou CINR, como é trazido aqui nos equipamentos da linha Hermex AC. Então, quanto maior esse valor, melhor, tá? Jales, qual seria um bom nível de CINR, um aceitável? O que a Ubiquiti recomenda? Nós recomendamos sempre um valor acima de 30. Se eu tiver um CINR acima de 30, eu vou conseguir atingir os 8x ou os 256 QAM, que é a modulação máxima aí prevista no protocolo AC. Tá? Então, CINR, recapitulando, é a diferença da minha interferência, do meu sinal, do meu ruído e interferência pelo meu sinal bom, pelo meu sinal de recepção, tá? Então é a diferença entre essas duas linhas aqui, ou seja, a subtração entre elas. Quanto maior a distância entre esses dois gráficos, essas duas linhas aqui, a laranja e a azul, menos ruído, menos interferência eu tenho no meu sistema e melhor a qualidade da minha transmissão, tá? E um valor acima de 30 é o que nós recomendamos. Jales, o meu CINR está na casa dos 29, 25, o que eu posso fazer para melhorar? Primeiro, eu posso selecionar um canal com menor nível de interferência e ruído, ou eu posso melhorar o meu sinal bom, o meu sinal de recepção. Como que eu faço para melhorar o meu sinal de recepção? Fazendo um melhor alinhamento de antena, utilizando uma antena mais fechada, uma antena com blindagem, ou talvez uma antena de maior ganho para eu poder ter um aumento no meu nível de sinal, um ajuste de alinhamento até do próprio access point, até um próprio tilt lá na base station, na antena utilizado pelo meu AP. Então existe N formas para eu poder melhorar aí a minha performance de CINR, tá? Mas uma das principais mesmo acredito que seria a escolha de um canal com a menor presença de interferência e ruído, tá? Então a gente consegue ver aqui os dois cenários, tanto do local como do remote. Por que esses valores são diferentes? Porque eu posso ter uma incidência maior de ruído do lado da minha CPE, do lado do meu cliente. Às vezes o canal que eu selecionei no meu access point é um canal limpo para ele, mas no lado da CPE não, um canal mais ruidoso. Então são N fatores, né? Não existe uma certa receita de bolo em wireless, né? Eu tenho sempre que analisar os dois lados da moeda, tá? E o bacana é que com a linha AC, como todos os rádios AC possuem dois processadores, possuem o AirView, eu consigo realizar essa análise tanto do lado do access point como simultaneamente do lado dos clientes.
por intermédio dessa ferramenta aqui, pessoal. Eu vou pular um pouco, tá? Eu vou abrir aqui essa ferramenta no canto esquerdo, que é o AirMagic. O que é o AirMagic? O AirMagic, ele consegue determinar, ele consegue mostrar para mim qual é o melhor canal a ser escolhido, o canal que vai proporcionar tanto o Access Point, o canal que vai ter o melhor rendimento tanto do lado do Access Point, como também do lado das CPS, tá? Então ele consegue mostrar aqui, ó, quais seriam os canais que eu vou ter o melhor desempenho, tá? E ele consegue também mostrar a eficiência espectral utilizando diferentes larguras de banda. Como por exemplo, olha só, utilizando 40 MHz, eu vou ter aí uma eficiência espectral de 6,23 megas por megahertz. Como aqui é um cenário com pouca poluição, né? Percebo que a eficiência espectral ela é a mesma, independente da largura de canal utilizada, tá? Mas, por exemplo, vamos abrir aqui o outro simulador que nós temos, que no caso é o AeroOS Demo, que está disponível aí de forma online, né? Se nós verificarmos aqui o AeroOS Demo, nós vamos ver que nós temos um canal ruidoso, né? Ele já consegue me dizer aqui que, utilizando menores larguras de banda, olha só, 20 MHz, por exemplo, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma maior eficiência espectral. Utilizando larguras menores ainda, 10 MHz, essa eficiência espectral aumenta. Ou seja, nem sempre a maior largura de banda significa que eu vou ter maior eficiência em throughput. Então o AirMagic ele consegue me dizer isso, olha, ele consegue determinar qual a melhor largura de banda, qual o melhor canal que eu vou conseguir ter o melhor desempenho em throughput, tá? Então aqui em cima, ó, clicando, eu consigo, ele me avalia quais são os melhores canais, ó, e aqui ele me determina, ele consegue me mostrar a eficiência espectral por diferentes larguras de banda, tá? Então, voltando aqui ao nosso cenário, ao equipamento que eu tenho aqui em bancada, né? Então ele me dá as opções aqui, ó, de bons canais para serem selecionados, tá? E ele também me dá as informações quanto ao eficiência espectral ou a largura de banda que eu vou conseguir atingir aí a quantidade de throughput, tá? Então, voltando ao dashboard. Aqui eu tenho outras informações sobre os devices, sobre os dispositivos, né? Sempre lembrando que do lado esquerdo aqui é o local que eu estou acessando e ao lado direito é o remote, né? O dispositivo que eu selecionei aqui em cima na aba remote. Vamos mudar para o outro aqui, vamos mudar para Lightbeam AP. Lembrando que esse equipamento não deve ser empregado como CPE. Então tem mais informações aqui, como por exemplo o nome do device, o tipo de equipamento. Um outro ponto bem interessante que eu vou falar logo mais, que é o TDD Frame, modo de operação. Tenho também aqui do meu remote. Então, esse que seriam as principais informações do dashboard, tá? No canto superior direito, pessoal, eu tenho o menu Settings, onde eu tenho algumas ferramentas, na verdade, né? Algumas ferramentas como, por exemplo, o AirView. O AirView nada mais é do que um analisador de espectro. Por intermédio do AirView eu consigo fazer a análise do meu espectro e determinar qual o melhor canal para eu estar utilizando, para eu estar setando o meu equipamento, tá? Lembrando sempre que a incidência de cores mais quentes, mais próximo ao vermelho, significa a maior incidência de interferência, a maior incidência de um outro rádio transmitido na mesma frequência, por exemplo. E como eu tinha dito anteriormente, ruído, ó, aqui eu tenho análise do ambiente, né, de nível de ruído. Ruído, ele também é ocasionado pela transmissão, também é ocasionado de forma interna, tá? Então, a gente perceber, eu tenho um nível de ruído aqui, por quê? Porque esse é o canal que eu estou trabalhando, a potência está muito alta, os equipamentos estão muito próximos um do outro aqui em bancada, então isso acaba me gerando um nível de ruído alto. Se eu, por exemplo, fizer a troca
desse canal, vou fazer a troca aqui, eu consigo ver por hora ou por minuto, ó. Eu vou realizar a troca aqui rapidinho, vocês vão ver que o nível de ruído ele também vai acompanhar. Vamos colocar um outro canal aqui. Então, Save Changes. Então vamos esperar um momento aí até a minha CPS conectadas novamente. Então nós vamos perceber que esse nível de ruído ele também vai acompanhar devido ao fato de ser um ruído interno, CPS muito próximos, a potência muito alta, então tem uma incidência aí de ruído, tá? Ruído, no caso, ocasionado internamente pela minha própria transmissão, pelos meus equipamentos. E aqui eu consigo ver de duas formas, por intermédio de cascata, que é esse segundo método aqui, ou por intermédio de ondas, né? Então sempre lembrando que a coloração mais quente está relacionado a maior incidência de ruído, maior incidência de interferência. Então eu posso visualizar aqui o nível de ruído por intermédio de duas formas, por hora ou minuto, né? Então percebendo aqui quando as CPS conectarem, depois eu volto aqui, esse nível de ruído vai ter alterado para o outro canal que eu setei, tá? Lembrando mais uma vez, ruído é algo causado de forma interna, pela própria transmissão, pelos próprios equipamentos, tá? Então, voltando aqui ao dashboard, então os meus remotes estão conectando, né? Vagarosamente eles estão conectando novamente. No menu ferramentas, eu tenho outra opção bem legal que é o alinhamento. Então, o alinhamento ele me mostra o nível de sinal por chain, o nível de sinal por antena, sempre lembrando que esses valores eles devem estar o quanto mais próximos um do outro, melhor, tá? Recomenda-se aí uma diferença, né, aceitável de no máximo 3 dBm de uma chain para outra, tá? Mas o ideal é sempre valores iguais, mais próximos possíveis um do outro. Outro menu legal que eu tenho aqui o menu Speed Test, que já foi mostrado por intermédio do teste que eu rodei, mas eu posso aqui, por exemplo, selecionar para onde eu quero apontar esse teste, para qual equipamento eu quero apontar o teste. Vou colocar aqui usuário e senha novamente para a gente... Usuário e senha da minha CPE, no caso do equipamento que eu vou disparar o teste. E eu vou rodar apenas um teste no sentido de recepção, tá? Dou um start aqui e estou rodando o teste apenas no único sentido. Esse teste melhorou muito se comparado à linha M5, então é um teste aí muito mais confiável, muito mais próximo da realidade, tá? E um outro ponto bem interessante também é o Constellation, ou o diagrama de constelação. Então, por intermédio desse menu aqui, eu consigo visualizar o esforço, o como que está se comportando o processo de modulação, a entrega dos símbolos, dos bits para a minha transmissão wireless, tá? Eu consigo verificar também o nível de CNR, ou a relação a interferência ruído, né, por nível de sinal. Então eu percebo que eu estou com CNR bem baixo. Então, uma das formas de eu melhorar esse CNR aqui, provavelmente ele está assim bem ruim devido ao fato de ter muito ruído interno aqui. Os rádios estão muito próximos um do outro, então estou causando um certo nível de ruído alto aqui, um piso de ruído bem alto no meu cenário, tá? Esse menu ele me mostra a quantidade de símbolos, né, o diagrama de radiação o diagrama de constelação de símbolos transmitido por modulação, pela modulação utilizada pelo rádio. O quanto mais esses pontinhos aqui, quanto mais eles estiverem próximos uns aos outros, né, mais denso, significa que eu não estou tendo uma boa qualidade de transmissão. Então, para eu ter uma boa qualidade de transmissão, esses pontinhos que são os símbolos, né, dos quadrantes aqui da minha modulação, que é a M, esses símbolos eles teriam que estar mais nítidos, os pontinhos eles teriam que estar mais nítidos, não tão densos, não tão próximos assim uns aos outros, tá? Então, quanto mais afastado esses pontinhos estiver, mais nítido tiver, menos misturados eles estiver como estão aqui,
significa que eu tenho uma melhor taxa de transferência. Meu rádio ele está utilizando menos esforço, vamos dizer, para poder levar, para poder entregar esses bits, tá? Então, quais seriam uma das soluções? Seria eu utilizar talvez uma modulação mais baixa, uma modulação mais parruda, tá? Quanto mais baixa a minha modulação ela for, menos complexo ela é, mais estável ela é e menos esforço o rádio tem para poder enviar essas informações, tá? Então eu tenho aqui o teste de ping, o teste para poder traçar uma rota, enfim, que já é bem conhecido aí por intermédio da família M5, tá? Então vou apresentar aqui mais o que tem de novidade. Aqui no canto direito eu tenho a aba Settings. Então na aba Settings eu tenho todas as configurações referente ao wireless, referente a network, configurações de IP, estático, físico, serviços, questão da gerência do dispositivo via UNMS, Ping Watchdog, enfim, algumas configurações aqui de serviços, e a aba System referente à atualização de firmware, já bem conhecido aí através da família M5, tá? Então vamos aqui na aba Wireless. Então tem as configurações básicas aqui, a aba Wireless. Então tem os modos de operação, né? Sempre lembrando que equipamentos da linha AirMax AC, eles conseguem conectar-se apenas com outros equipamentos da família AC, ou seja, se eu estiver utilizando uma CPE AC, uma estação AC, ela vai se conectar apenas em um Access Point AC, tá? Diferente da CPE M5. Então a CPE M5, trabalhando no formato estação, ela consegue conectar-se em um AP-AC por intermédio do modo Access Point ponto multiponto AirMax Mixed. Então, se eu quero ter uma célula mista, onde eu vou ter conectado clientes AC e clientes N em um AP-AC, esse é o modo de operação que deve ser selecionado, tá? É um modo Mixed. Perfeito? Access Point ponto a ponto, né? Cenário ponto a ponto. Por intermédio dessa configuração, ó, eu consigo selecionar maiores larguras de banda no meu Access Point. Sempre lembrando que maiores larguras de bandas deve ser utilizado com cautela. Quanto maior a largura de banda, maior a quantidade de throughput, porém a maior a incidência de interferência, tá? Então devo utilizar com bastante cautela esse recurso. Selecionando o modo de Access Point ponto multiponto AirMax AC, percebam que a largura máxima atingida é 40 MHz, perfeito? Se eu quero maiores larguras de banda, apenas no modo ponto a ponto, enlaces, backhaul, alta performance, tá? Tem o modo de operação Station ponto a ponto e o modo Station ponto multiponto, tá? Começando aqui pelo modo Station ponto a ponto. Então eu tenho aqui maiores larguras de banda. Control Frequency List, o que seria essa opção? Essa opção funciona da seguinte forma: vamos imaginar que eu estou trabalhando com o meu Access Point num canal que necessita o uso de DFS, ou seja, ele fazer a escolha de forma dinâmica, ele trocar de canal caso um rádio que trabalha em caráter primário assuma aquela frequência. Eu selecionando essas frequências aqui, vamos imaginar que eu selecionei essas 4 frequências aqui na minha lista de controle, perfeito? Eu venho aqui em Center Frequency e seleciono uma das 4 que eu habilitei aqui. Se porventura o meu rádio for desconectado dessa frequência devido ao DFS, automaticamente ele vai se conectar numa outra dessas frequências que eu cadastrei aqui. Ele vai fazer um site survey, uma análise de espectro, vai verificar qual dessas frequências que eu cadastrei aqui na minha lista de controle tem menos interferência e vai se conectar a ela. O que isso traz de benefício para mim? Isso traz de benefício que o meu Access Point ele vai estar trabalhando no range menor de frequência e para a CPE poder encontrá-lo fica mais fácil. Ela não vai precisar varrer todo o meu espectro
para poder encontrar meu access point, porque ele vai estar limitado apenas a trabalhar essas frequências que eu coloquei aqui no meu control frequency list, tá? Então pensando aí num cenário ponto a ponto, né? Se porventura houver desconexão e eu quero que essa reconexão seja rápida, isso aqui é um recurso bem interessante. Eu cadastrar essas frequências aqui no control frequency list, forçando o meu AP a se conectar apenas nessas frequências, agilizando o processo de reconexão da CPE, tá? Se eu selecionar aqui ó, o modo Station PTMP, eu consigo também ó, colocar aqui em Control Frequency List. Ó. Então aquelas frequências que eu cadastrei lá no meu Access Point, eu cadastro elas aqui na minha CPE. Então se porventura houver uma desconexão, a minha CPE ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o Site Survey apenas nas frequências que eu cadastrei aqui, então a reconexão com a AP vai ser muito mais rápida. Então esse aqui é um recurso bem legal para a gente estar utilizando aí no cenário ponto a ponto, tá? Voltando aqui no meu Access Point ponto multiponto, então aqui eu tenho largura de canal, Control Frequency List, qual frequência que eu vou utilizar, né? Center Frequency, outras opções aqui, como por exemplo o Auto Ajuste de distância, o rádio faz o ajuste do tempo de recepção do quadro ACK de forma automática, ou posso deixar aqui de manual e ajustar de acordo com o meu cenário, tá? A questão do cálculo de EIRP, né, que é a somatória de ganho de antena mais potência de saída, então eu posso fazer de forma automática para eu não ultrapassar o limite máximo determinado pela Anatel. Se eu deixar em off aqui, então eu posso aumentar a potência por livre e espontâneo risco meu, mas se eu deixar em on aqui, ele vai ajustar a potência de saída máxima para eu ter o IRP permitido pela Anatel, tá? Outro ponto aqui interessante, trocando para o modo ponto multiponto, né? Modo ponto multiponto eu tenho menores larguras de canais, mantém-se todas as configurações. E no modo Station, né? Ponto a ponto, eu tenho uma outra opção legal aqui, que é o Auto Channel Width. O que seria isso? Seria a seleção de largura de canal de forma automática. Então ele vai conversar com o meu Access Point, verificar qual largura de canal ele está utilizando e vai selecionar de forma automática. Isso aqui é bem interessante para não correr o risco de o AP estar conectado com uma largura de canal, a CPE com outra e eu tentar fazer a conexão e não conseguir devido ao fato de não bater a largura de canal. Então essa opção aqui mata esse tipo de problema. Ou eu posso deixar de forma manual, né? Determinar uma única largura de canal ou colocar aqui o alto, enfim, então tem N formas para eu trabalhar, tá? E o Station ponto multiponto, basicamente as mesmas configurações. Outro ponto legal aqui, ó, é o Lock to AP MAC. Então eu posso cadastrar aqui, ó, o MAC address do meu Access Point. Então ele vai se conectar apenas ao Access Point que tiver o MAC cadastrado aqui, evitando ataques como, por exemplo, o Man in the Middle, né, o homem no meio, uma possível tentativa aí de intrusão na tua rede Wi-Fi no teu enlace ponto a ponto, tá? Então aqui eu tenho toda a parte de Wireless Security, a parte das sinalizações dos LEDs para eu poder saber nível de sinais, enfim, então aqui eu posso configurar, né? E aqui eu tenho a parte Advanced se tratando da station, se tratando da estação, né? Então o que eu tenho aqui de Advanced? Eu tenho o AMPDU e o AMSDU. O que são essas opções, tá? Primeiro, essas opções elas devem ser utilizadas com bastante cautela. Elas são opções aí que foram propostas a partir do protocolo N, tá? Então são opções focadas na agregação de quadros, na agregação de frames, tá? O AMSDU ele funciona da seguinte forma: quando eu clico em ON aqui, quando eu ativo essa opção, vamos imaginar que eu tenho um cenário ponto a ponto, tenho trabalhando ali na camada 2, né? São frames, são quadros. E eu tenho uma quantidade de quadros com o mesmo MAC de destino. Ao invés do meu AP fazer a transmissão individual desses MACs, ele agrega todos esses MACs num único grande quadro e transmite de uma única vez. Ou seja, eu vou ter mais throughput, eu vou ter maior desempenho utilizando essa opção. Só que, se eu tiver um cenário muito ruidoso e porventura esse quadro ele for perdido, o esforço que o rádio vai ter para retransmitir um grande quadro é muito maior se comparado a transmitir pequenos quadros, pequenos fragmentos, pequenas informações.
Então tudo que é agregação tem que se tomar cuidado, tá? Então eu vou ter um desempenho maior em throughput, mas no ambiente ruidoso eu posso sofrer com esse problema. O AMPDU é uma outra opção também relacionado à agregação de quadros em transmissão, me otimiza throughput, desempenho, tá? E ela funciona da seguinte forma: muitas vezes o rádio ele acaba medindo muito esforço ali na transmissão de quadros de reconhecimento, de mensagens de controle do protocolo, e às vezes a transmissão dessa mensagem demanda mais banda do que a própria informação em si. Então a MPDU é uma opção onde eu consigo agregar num grande quadro até 64 ACKs, ou 64 confirmações de transmissão, né? Então, por exemplo, eu enviei 30 quadros e para eu ter a confirmação desses 30 quadros, que realmente eles chegaram no seu destino, né? Eu preciso receber 30 ACK, 30 OK, 30 30 confirmação de recepção, tá? Confirmações. Ao invés do rádio enviar esses 30 quadros, esses 30 ACKs de forma separadas, por intermédio dessa opção aqui, ele agrega essas respostas, né, e envia tudo num único pacote, num único quadro só. Então isso também faz com que eu otimize throughput, mas deve ser utilizado de forma bem consciente, tá? Outro ponto interessante aqui é o Sensitive Threshold. Como funciona essa opção? Essa opção aqui não está relacionado ao nível de sinal que o meu equipamento vai permitir a conexão de outro dispositivo, né? Se um equipamento com nível de sinal, por exemplo, inferior a menos 63, tentar se associar ao meu sistema, ele vai fazer o quê? Ele não vai permitir a conexão desse dispositivo. Então isso aqui é uma opção legal aí utilizada para eu ter uma maior qualidade do meu sistema. E o Automatic Power Control nada mais é do que a opção para eu fazer o controle de forma automática da potência, tá? Então isso aqui é bem interessante quando a gente vai trabalhar utilizando a opção GPS Sync, que eu vou falar logo mais, tá? Então aqui eu tenho algumas opções avançadas relacionadas à configuração do modo Station, e agora nós vamos ver aqui as configurações avançadas relacionado ao modo Access Point, tá? Então no modo Access Point eu tenho aqui outra opção que é o TDMA Filter, que é uma opção aí que foi implementada recentemente, tá? No iOS 8. Como que funciona essa opção a grosso modo, né? Eu selecionando quanto mais esse valor estiver mais próximo do 9, que é o máximo, né? O meu Access Point ele vai alocar tempos maiores no meu AirMax para equipamentos que tenha uma melhor qualidade de sinal, um melhor airtime. Então, se eu tenho CPS com nível de sinal melhor, com uma maior capacidade, throughput capacity, eu colocando em 9 aqui, o meu Access Point vai priorizar mais esses equipamentos, tá? Então, ele vai fazer a fluidez das informações para essas CPS, para esses clientes conectados ao AP, fluírem de forma mais rápida. Quanto mais próximo do zero, né, no meio termo ali, mais equilibrado vai ser o que? Vai ser a distribuição de time slots para as CPS. Independente dela ter um airtime melhor, dela ter um melhor nível de sinal, o Access Point vai fazer a distribuição desses time slots de forma mais igualitária, tá? E se eu deixar em 0 aqui, ele não vai fazer nenhuma espécie de filtro nenhum, ele não vai fazer nenhuma priorização de CPE com nível de sinal baixo, não. Simplesmente ele vai alocar de acordo com a demanda de cada CPE, tá? Isolação de clientes, aqui eu faço uma espécie de VLAN por cliente, uma CPE não vai conseguir enxergar a outra, tá? E o multicast, que essa opção, eu ativando ela, eu melhoro a performance caso eu tenha incidência de tráfego multicast na minha rede, tá? Pessoal, falar um pouco aqui sobre uma opção bem interessante, uma opção que está presente aí na família Rocket Prism, seja o Rocket Prism
AC Gen 2 ou a Prism Station, que é a opção de sincronização por GPS, tá? Então vamos lá, primeiramente, o que é um frame TDD, né? TDD significa Time Division Duplex, tá? É uma forma de comunicação que consiste em utilizar o mesmo meio para poder trafegar informações de downstream e upstream, de downlink e uplink num único meio, né? E consiste em eu fazer a divisão desse meio em pequenos time slots para poder ter num único canal upload e download, tá? Os equipamentos, como eu disse anteriormente, né, Rocket Prism e Prism Station, eles têm a opção de eu configurar esse frame TDD, esse quadro, de forma fixa, tá? O que seria de forma fixa? Eu consigo determinar o tempo que eu vou utilizar para a transmissão desse quadro, a duração desse frame, né? Se vai ser 5 ou 8 milissegundos, e eu consigo também determinar a proporção desse quadro, desse frame que vai ser reservado para download e upload. Então eu consigo fazer aqui, de certa forma, uma assimetria de link, tá? Consigo determinar aqui, ó, que eu vou ter um frame, um quadro de 5 milissegundos, e desses 5 milissegundos de transmissão, 50% vai ser reservado para download, e os outros 50% para upload, aqui ó, em ratio, né? DL e UL ratio, ou seja, download ratio e upload ratio, tá? Tomar uma água aqui, dar uma refrescada na garganta, tá? Ou eu posso determinar uma maior duração do meu frame TDD. 8 milissegundos, por exemplo, são os dois formatos em que os nossos equipamentos trabalham, 5 milissegundos e 8 milissegundos. O que muda aqui? A duração de 5 e de 8 milissegundos. Operando em 5 milissegundos, eu vou ter o quê? Eu vou ter um menor rendimento de throughput, porque eu vou ter um tempo menor do meu frame para minha transmissão, né? Consequentemente eu vou conseguir levar menos banda, mas consequentemente eu vou ter o quê? Eu vou ter um menor valor de latência, de atraso, né? Então, o valor de latência da minha transmissão, do meu ping, né? Ele é medido por intermédio desse tamanho de frame. Ele é aproximadamente 2 ou 3 vezes o tamanho do meu frame. Então, se eu configuro uma duração de 5 milissegundos, a latência do meu sistema vai ser algo em torno de 10 a 15 milissegundos, tá? Se eu configuro algo em torno aí de 8 milissegundos, a minha latência vai ser algo em torno aí de 16 a 24 milissegundos. Só que essa latência ela vai ser sempre instável, tá? Ela não vai ser alterada. Usando o TDD frame fixo, essa minha latência ela vai ser sempre estável. E por intermédio do TDD frame fixo, eu consigo alterar também a proporção que será reservado para download e upload. Então tudo vai depender da minha aplicação. Na grande maioria dos cenários, para poder prover internet aos usuários, né, comumente a gente tem uma taxa assimétrica, uma maior proporção de download se comparado ao upload, tá? Utilizando uma duração de um frame maior, 8 milissegundos, eu consigo ter até uma proporção aí maior de downloads comparado a upload, tá? E ativando o meu frame fixo, configurando aí o tempo de duração e a proporção que vai ser reservado para download e upload, eu consigo ativar a função GPS Sync, pessoal. O que é a função GPS Sync? Preparei aqui para vocês, uma apresentação mostrando a transmissão de um frame TDD sem esse frame TDD estar sincronizado. Então eu tenho aqui 4 access points, vamos imaginar que eu tenho um POP, tenho 4 Prism Station, tá? Então as Prism Station, sem estar habilitado a sincronização por GPS, elas transmitem, então eu tenho aqui representado por azul download,
proporção do meu frame TDD para download e upload. Então elas transmitem de forma desorganizada, ou seja, enquanto o meu AP1 está transmitindo, ó, o meu AP2 aqui ele está terminando a transmissão e agora ele está recebendo, ou seja, existe uma colisão, existe um confronto aqui do meio entre esses dois access points e um acaba interferindo no outro, tá? Se nós percebermos aqui o AP3, ó, no momento em que o AP2 está recebendo, o AP3 está transmitindo também. Ou seja, as transmissões deles estão desorganizadas, eles estão transmitindo e recebendo em momentos desorganizados, ou seja, um interferindo no outro. Isso aqui a gente chama de autointerferência primária ou interferência local, tá? Onde eu tenho um único POP, 4 access points ou mais access points, e eles acabam transmitindo e recebendo de forma desorganizada, ou seja, um interferindo no outro, tá? Então, eu configurei todos os meus access points com a mesma duração de frame TDD e com a mesma proporção e ativei a função GPS Sync, o meu cenário muda. Os meus access points, eles vão o quê? Eles vão transmitir e receber de forma organizada. Ou seja, no momento que o AP1 está transmitindo, o AP2 também vai estar transmitindo e os outros assim sucessivamente. No momento de recepção, todos eles recebem de forma sincronizada, ou seja, todos eles falam e escutam na mesma hora, no mesmo momento, sem um interferir no outro, tá? Então, por intermédio da opção TDD frame fixo e ativação do GPS Sync, os equipamentos transmitem e recebem de forma sincronizada e dessa forma você pode crescer sua rede, você pode sincronizar todos os teus access points e você pode dessa forma inibir o problema com auto-interferência primária, tá? Sempre lembrando, pessoal, essa opção aqui, ó, de TDD Frame, ela está disponível apenas nos modelos Rocket Prism AC Gen 2 e nos modelos Prism Station, tá? Então, se eu vir aqui em produtos, ó, essas opções estão disponíveis apenas nesses equipamentos aqui, a Prism Station e o Rocket Prism AC. São equipamentos que contam, além da função GPS Sync e o TDD Frame fixo, eles contam também com o filtro de ruído dedicado, que é o filtro Air Prism, tá? Pessoal, então essa seria uma das principais dúvidas que tem surgido aí nos fóruns, que tem surgido nos grupos de WhatsApp. Espero com esse vídeo ter conseguido esclarecer essas dúvidas. Então, o AeroOS 8 é uma ferramenta impressionante, uma ferramenta incrível. Basta nós sabermos interpretar as informações trazidas por ele para a gente conseguir aí ter um melhor desempenho da nossa célula wireless. Queria agradecer aí a atenção de todos, um forte abraço e até mais, pessoal.